Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam abundantemente multiplicadas. Sejam mais uma vez bem-vindos no nosso canal para juntos cultuarmos a Deus neste dia. Convido sua família, todos da sua casa, a fim de que possamos então ver a glória do Senhor através deste culto. Meus irmãos, em um certo momento Pedro foi levado à casa de Cornélio, a convite deste, para lhe transmitir a palavra do Senhor. Era algo novo para Pedro, ele mesmo teve uma experiência com o Senhor antes de chegar à casa de Cornélio, e ao se deparar com a realidade de que todos da sua casa estavam reunidos para ouvir a palavra de Deus, então Pedro diz o seguinte em Atos capítulo 10, versículo 34 a 36. Acompanhe comigo. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esta foi a palavra que Pedro deu na casa de Cornélio, inicialmente naquele culto que eles estariam iniciando. Meus irmãos, o evangelho da nossa salvação, ele foi revelado ao apóstolo Paulo, depois de estar oculto há séculos por gerações passadas, e nos trouxe uma novidade. E nós estamos tratando desta novidade, que são as boas novas, desde a semana passada. Na semana passada nós vimos a primeira parte das insondáveis riquezas de Cristo. E hoje nós estaremos concluindo esta mensagem. Portanto, se você não assistiu à primeira parte, eu peço que você depois volte ao nosso canal e assista a primeira parte desta mensagem, para que você então entenda como um todo o nosso propósito ao estarmos aqui falando deste assunto. Eu quero orar com você nesta hora. E assim como Pedro, na casa de Cornélio, estava reunido com toda a sua família, eu quero estar contigo agora, tá? Com a sua casa, e juntos vamos fazer esta oração. Pai querido e eterno, bendito seja o teu nome para todo sempre. Senhor, tu és Deus e não há outro. Tu és o Deus das nações, Tu és o Deus de todos os povos. Tu és o Deus, ó Pai, que desde o princípio de todas as coisas já tinha os gentios na Tua economia de salvação. Muito obrigado, Pai, porque este Evangelho veio a ser revelado na plenitude do tempo ao Teu servo apóstolo Paulo, como sendo o apóstolo aos gentios, a fim de que levasse a todos esta novidade que esteve oculta nos séculos passados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, nos edifica com esta palavra, nos edifica como família reunida para te cultuar neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós temos tido o hábito diante da ministração, nós louvarmos ao Senhor com uma canção, eu quero então que você acompanhe este cântico e louve a Deus também com ele. Vamos fazer isso agora? Em nome de Jesus. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Glória a Deus. Vamos prosseguir com a mensagem As Insondáveis Riquezas de Cristo. Acompanhe a leitura que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Louvado seja Deus. Na semana passada, irmãos, na primeira parte desta mensagem, iniciamos falando das duas primeiras riquezas insondáveis de Cristo Jesus, ou seja, o próprio Evangelho para a salvação de todos os povos e a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos concluindo esta mensagem com as demais riquezas que nós encontramos no texto que nós acabamos de ler. Embora os judeus fossem muito exclusivistas, irmãos, e acreditassem que a salvação era exclusivamente para eles, por terem sido o povo escolhido por Deus para que Jesus viesse ao mundo, o Senhor sempre deixou claro que a salvação era para todos os povos da terra. Em Gênesis 12:3, no chamado de Abraão, que posteriormente veio a ser chamado de Abraão, pai da fé, pai de todas as nações da fé, está escrito em Gênesis 12:3, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este versículo trata-se do pacto de Deus com Abraão e a sua descendência. Observe que no versículo diz o seguinte, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que isso significa? Significa, irmãos, que Jesus veria da sua descendência para alcançar todas as nações, e não somente o povo judeu. Jesus viria das entranhas de Abraão, através da sua descendência, para que pudesse ser luz para todos os povos e alcançar para Deus aqueles que de todas as tribos e povos pudessem então crer no Evangelho, que é o Evangelho da nossa salvação. A Bíblia afirma, através de Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Ao escolher, irmãos, Israel como povo, Deus não ignorou as demais nações. A salvação dos gentios sempre esteve nos planos do Senhor, desde o início de todas as coisas. Observe que no texto de Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A expressão como agora, irmãos, deixa subentendido que o Senhor criou esta expectativa, ainda que de maneira superficial, no coração de alguns no Antigo Testamento, pois a elucidação completa desta revelação, ela viria muitos séculos depois, por meio do ministério do Espírito Santo. Em Isaías, no capítulo 45, versículo 22, está escrito, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse versículo nos diz, olhai para mim, vós, todos os confins da terra. Não é algo restrito à comunidade judaica. No plano de salvação, os gentios estavam inseridos desde o começo de todas as coisas. Mas como nós temos falado desde a semana passada, que isso esteve oculto
nos séculos passados e foi revelado ao apóstolo Paulo, porque ele mesmo diz que ele recebeu isto por revelação do Senhor, porque ele é o apóstolo entre os gentios e que o Espírito o revelou, amados. Existem dezenas de outros textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que mostram o cuidado de Deus, o amor de Deus para com todos os povos da terra, e não somente para com os judeus. Na semana passada nós vimos que o primeiro ponto das riquezas insondáveis de Cristo foi o Evangelho, este que nós estamos falando. E o segundo ponto foi a morte e ressurreição de Cristo, que nos trouxe tantos benefícios como o perdão, a justificação, a salvação, a regeneração e o acesso à sala do trono. E hoje, em terceiro lugar, a riqueza insondável que Paulo se refere aos Efésios, irmãos, é a presença gloriosa de Jesus Cristo. A presença de Jesus, irmãos, ela curou, ela purificou, ela salvou, ela edificou. A presença de Jesus fez coisas tremendas enquanto ele esteve conosco, tabernaculando em seu corpo físico. E as necessidades de muitos foram atendidas naqueles dias em que Jesus andou entre nós. A presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo é uma das maiores riquezas que nós podemos usufruir. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel. Irmãos, o que a presença de Deus representa para você? O que esse Emanuel representa para você? Isaías diz que ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Para mim, particularmente, Emanuel tem um sentido muito profundo. Ele quer dizer que eu nunca mais estarei sozinho. Que a partir do momento que Jesus veio, o homem não precisa mais se sentir só, porque ele está sempre presente com aqueles que o buscam, irmãos. Quando Jesus esteve com os discípulos, estes se sentiam seguros, se sentiam acolhidos, porque o Mestre estava com eles. Mas não demorou muito após Jesus ter morrido, para que eles pudessem se esconder com medo dos judeus. Então Jesus aparece no meio deles, não os censura por isso. E ele aparece para lhe trazer algo que eles estavam precisando novamente, para lhes trazer o ânimo, para lhes trazer a paz, para lhes trazer a confiança que antes eles tinham quando Jesus estava andando ao seu lado. Observe o que João diz no capítulo 20, versículos 19 e 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, olha só, era num domingo como hoje, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Irmãos, que alegria eles puderam sentir naquele momento, pois a presença de Deus nos traz alegria, a presença de Deus nos traz segurança, a presença de Deus nos traz esperança, ela nos renova. Jesus morreu e foi sepultado. Os discípulos esqueceram temporariamente da sua promessa e estavam sendo perseguidos por serem discípulos do Senhor. E o que eles fizeram? Se esconderam. Estavam tementes, estavam ali confinados. Jesus então vai ao encontro deles para lhe restaurar o ânimo, de restaurar a motivação. E é interessante que a primeira coisa que Jesus diz ao aparecer a eles: paz seja convosco. Observe também que logo após a morte de Jesus, havia 2 discípulos que estavam caminhando
próximo à aldeia chamada Emaús. E ali Jesus apareceu no meio deles e começou a conversar. Eles não o identificaram, pois a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados. Mas eles murmuravam entre si e diziam: e nós esperávamos que este queria restaurar o reino de Israel. E iam conversando entre eles. E Jesus então perguntou algumas coisas e eles disseram: és tu o único que não sabe das notícias dos últimos dias? E começaram a contar para Jesus o que havia acontecido. Até que, caminhando, já se fazia tarde e eles chegaram na residência de um deles. E Jesus ia sair e eles disseram: não, fica conosco, porque já se faz tarde. Participa da refeição. E na hora do partir do pão, Jesus abriu os seus olhos e se revelou a eles quem era de fato que os acompanhava pelo caminho. Então, interessante que um deles disse para o outro: e nós não sentíamos o nosso coração ardendo quando ele nos falava aquelas palavras? Irmãos, o que isso nos ensina? O Deus Emanuel, ele está sempre presente, mas nem sempre nós percebemos a sua presença, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos olhos que estão fechados para o mundo espiritual. E a Bíblia também nos ensina que nós devemos viver pela fé, nós precisamos crer que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está presente. Então, Jesus se manifestou para eles e foi só quando os seus olhos foram abertos e eles disseram que as palavras ardiam no seu coração. Muitas vezes assim, Jesus está andando ao nosso lado e nós não o percebemos. Nós até sentimos no nosso coração alguma coisa diferente, mas não identificamos que essa diferença é a presença de Jesus que faz toda a diferença. Isso é muito perigoso, irmãos. Nos momentos de alegria, o Senhor está do nosso lado, mas nos momentos de tristeza, o Senhor está também. O Senhor é o Deus Emanuel, Ele sempre está e sempre estará presente ao nosso lado. Ele mesmo prometeu ali na grande comissão que estaria conosco para sempre. Então nós não podemos nos sentir sozinhos, nós não podemos nos sentir abandonados, porque o Senhor nunca nos abandona. Por isso, a sua presença, Paulo considera como sendo uma riqueza insondável. E nós precisamos concordar com Paulo, porque sem a presença de Deus nós não vamos longe, irmãos. Nós não podemos fazer nada. E graças a Ele, que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E ali naquele caminho de Emaús, os discípulos não o identificaram. E muitas vezes nós também não identificamos. Há uma passagem lá no Antigo Testamento que não fala propriamente de Jesus, mas fala do Pai. Quando Jacó, ele fugia do seu irmão e chegou a uma região cansado e deitou-se e fez de uma pedra um travesseiro, a Bíblia diz que ele sonhou. E no seu sonho havia uma escada que os seus pés batiam na terra e as outras extremidades batiam nos céus. E anjos desciam e subiam por aquela escada. Então Jacó acorda e diz assim: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, o Senhor está em toda parte. E parece que às vezes nós não percebemos. Jacó não percebia, mas depois que ele sonhou aquilo, então ele diz: o Senhor está neste lugar. Parece que nós precisamos ver alguma coisa sobrenatural acontecer para nós dizermos: o Senhor Jesus está conosco. Não, irmãos, não precisamos ver nada. Basta que nós possamos crer naquilo que Ele falou. E Ele disse que está conosco e Ele está. Prova disso, os discípulos não identificaram, mas era Ele que estava ali. Às vezes nós não estamos identificando, mas o Senhor está. E o Senhor está conosco. Glória a Deus por isso. Esta é a sua terceira riqueza insondável que Paulo registra em Efésios. Em quarto e último lugar, irmãos,
nós temos uma riqueza também maravilhosa. Acompanhe comigo. Uma das suas maiores promessas está exatamente no final daquilo que ele fala na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, a parte B, que eu já citei isso no item anterior, mas é bom nós falarmos novamente quando Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa, e ele cumpre essa promessa porque ele é fiel. A sua presença, irmãos, ela é confirmada para sempre conosco. Portanto, nunca se sinta só. Nunca pense que você foi abandonado. Nunca olhe para trás e se veja sozinho. O Senhor Jesus está sempre com você. E esta é a quarta riqueza insondável do Evangelho, que Paulo se refere aos Efésios. Falando sobre as suas promessas, irmãos, que são muitas, da sua presença, da sua gloriosa manifestação, dos seus feitos, não é? No nosso meio. Jesus prometeu que o Pai ouviria as nossas orações. Essa é uma promessa insondável do Evangelho de Cristo, que o Pai ouve as nossas orações. Olha o que está em João 15:7, Evangelho de João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que promessa maravilhosa. Mas para isso existe uma condicional, existe um se nessa situação. A Bíblia diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis então o que quiserdes e vos será feito. Nós temos permanecido no Senhor? As suas palavras têm permanecido em nós? É desta maneira que Ele vai ouvir a nossa oração e vai responder tudo aquilo que nós pedirmos. Então, quando eu peço alguma coisa e não recebo, e se eu estou em Cristo e a sua palavra está em mim, então eu entendo que aquilo que eu pedi não era da sua vontade. Porque aquilo que é da sua vontade, Ele nos ouve, Ele manifesta a nós, irmãos. Então, Deus ouve as nossas orações. Nós precisamos estar intercedendo sempre, orando ao Senhor, buscando a sua direção, buscando a Deus também para com as nossas necessidades, sim. O Senhor supre a necessidade do seu povo. Ele não supre as nossas vaidades. Estas nós temos que trabalhar para adquirir. Mas as nossas necessidades, o Senhor supre. Até mesmo enquanto estamos dormindo, diz o Salmo 127. Então, a primeira promessa é a sua presença. A segunda é que Ele atende às nossas orações quando nós estamos firmados nele. Mas vamos prosseguir que existem outras promessas. Jesus nos prometeu a nossa salvação, irmãos. 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é a vida do reino. A vida eterna é a nossa salvação. E Ele veio justamente para isso. Por isso, Paulo fala acerca desta riqueza. Imaginem se nós vivêssemos tanto tempo neste mundo e não tivéssemos a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que tristeza! É muito importante nós sabermos que o Senhor nos providenciou a nossa salvação, irmãos. E ela é garantida por meio do seu Espírito Santo, que Ele colocou como selo. A nossa vida eterna. Jesus também nos prometeu, irmãos, vida abundante. Jesus nos prometeu vida plena. Olha o que diz o Evangelho de João no capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que Jesus Cristo veio? Para que nós tenhamos vida abundante.
Essa é a satisfação de Deus para nós. Nós temos tido esta vida, irmãos? Nós temos manifestado esta vida abundante? Ou a nossa vida, ela tem sido uma vida fraca, uma vida frágil? Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida plena, irmãos, vida com satisfação, vida com gozo na sua presença, em meio aos sofrimentos que certamente nós temos. Mas precisamos ter a convicção que o Senhor está nos atendendo, o Senhor está nos assistindo e nos dando vida gloriosa. Jesus também nos prometeu o seu Espírito Santo, irmãos. Que coisa maravilhosa! Nós estamos rodeados de ricas e insondáveis promessas de Deus, que estão destinadas ao seu povo, aqueles que creem, aqueles que estão debaixo da aliança com o Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós somos, dentre todos os povos da terra, irmãos, o povo mais beneficiado. Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso Ele nos fez através do seu amor e da sua majestade, da sua glória. Jesus também nos prometeu a sua paz, meus irmãos. O mundo precisa de paz. O mundo está em guerras. O mundo está vivendo tormentos de vírus e de bactérias que ameaçam a saúde de toda a humanidade. E muitos estão se abatendo com essas notícias que acompanham na televisão, na internet e outros meios de comunicação. Jesus, ao se aproximar dos discípulos, quando eles estavam fugindo dos judeus, que nós já vimos isso, o que é que ele diz? Paz seja convosco. O Senhor nos dá a sua paz. Ele deseja que nós tenhamos a sua paz. Isto é uma riqueza profunda. Às vezes nós fechamos os nossos olhos para estas riquezas e procuramos riquezas materiais, que são passageiras, riquezas que o ladrão rouba, riquezas que podem nos fazer reféns. E nós fechamos os olhos para as riquezas espirituais. E Paulo fala que esta é uma das riquezas, amados, ou seja, a sua paz nas nossas vidas. João capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus nos diz, olha o que Ele nos promete, amados. Ele nos promete a sua paz, Ele promete restaurar o nosso ânimo. Ele diz que Ele venceu, e se Ele venceu, nós podemos vencer também. Ele já abriu a porta da vitória para nós. Não podemos também esquecer de citar João 14, 27, que é um texto que todos nós conhecemos, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus Cristo nos dá é uma paz diferenciada. É uma paz que em meio às tormentas, que em meio às crises profundas da vida, nós temos convicção de que não estamos sozinhos, de que Ele está conosco e no final de todas as coisas nós sairemos vitoriosos. É uma paz que podemos chamar de paradoxo para aquilo que o mundo entende. É uma paz que meio sofrendo nós podemos desfrutar. É uma paz que Jesus veio nos dar. É a certeza de que nós somos mais do que vitoriosos por meio dele que nos amou. Jesus também nos prometeu, irmãos, a provisão diária. São tantas as promessas. Essas são algumas que eu estou enumerando para vocês. Dentre as riquezas das promessas, as riquezas insondáveis do Senhor, essas são apenas algumas. Mas dentro da provisão diária, Mateus capítulo 6, dos versículos 31 a 33, ele diz assim:
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos ensina a buscar a sua presença, a sermos dependentes dEle, a termos Ele como sendo o nosso mantenedor por excelência, a buscar a sua face, amados. Ele supre as necessidades dos seus. Nesse texto ele fala sobre diversas coisas, ele fala dos lírios, ele fala dos pássaros dos céus. Em um desses exemplos, quando ele diz: olhai para as aves dos céus, que não plantam e nem colhem, mas o Senhor as alimenta. Interessante que mesmo o Senhor, cuidando da nossa provisão diária, irmãos, nós precisamos ter a disposição para buscar em Deus estas coisas. O Senhor alimenta as aves, mas elas não ficam no ninho tão somente esperando o alimento. Você não vê um passarinho parado. Ele está sempre em movimento. Ele está sempre buscando a sua manutenção. E assim somos nós. Não é porque o Senhor supre a nossa necessidade diária que nós vamos ficar parados, vamos ser preguiçosos de maneira alguma. Ele supre sim, mas Ele nos dá forças para trabalharmos, para buscar o nosso pão de cada dia, para buscarmos o nosso mantimento, nosso e de nossa casa. A força que Ele nos dá, o ânimo, a motivação, tudo isso vem dEle e faz parte do sustento da provisão diária que Ele nos concede. Jesus prometeu que voltaria para nos buscar, irmãos. Existem inúmeros versículos que comprovam o retorno de Jesus para buscar o seu povo, mas eu quero citar para você o meu preferido. Jesus prometeu que viria nos buscar. E assim como as demais promessas Ele tem cumprido, esta não será diferente. E o meu versículo preferido, dentro dessas insondáveis riquezas de Cristo, está justamente em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Dentre as inúmeras riquezas insondáveis de Cristo, irmãos, dentre todas elas, esta é a que mais me fascina. Esta é a que mais me chama a atenção. É o fato de um dia eu morar junto com Ele na eternidade. De eu morar junto dEle. Onde quer que Ele esteja, eu estar também. Então esta também deve ser a sua alegria, queridos. Porque no mundo nós temos aflições, no mundo passamos por tantas lutas, no mundo nós estamos sujeitos às tristezas, às lágrimas, aos sofrimentos, mas tudo isso um dia vai passar. E essas promessas que eu acabo de citar, elas apontam justamente para a glória, elas apontam justamente para o apogeu da nossa salvação, elas apontam para o final de todas as coisas, a presença de Deus, irmãos. Por isso precisamos estar felizes neste mundo, porque sabemos que, embora o mundo passe por tantas guerras, tantas lutas, tantos sofrimentos, o Senhor nunca nos abandona. Essa riqueza nós usufruímos. O Evangelho de Jesus, já chegando ao final, ele é um evangelho completo. Por isso Paulo classifica como o evangelho insondável das riquezas de Cristo. Nele temos as promessas do Senhor, mas não somente as promessas, nós temos o cumprimento dessas promessas, porque Ele é fiel para cumprir até o último dia aquilo
que nos prometeu. O Evangelho, que são as boas novas de Deus em Jesus Cristo, é exatamente o que Paulo se refere aos Efésios quando diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Este é o mistério, esta é a bênção, isto é que foi revelado a Paulo. Desde o início, Deus falou que nos alcançaria. Isto ele disse por meio da promessa feita a Abraão. A promessa se cumpriu e nós fomos alcançados. Só estamos aqui por causa do cumprimento desta promessa. Estamos aqui por causa da fidelidade do Deus Todo-Poderoso. E aqui nós encerramos esta segunda parte das insondáveis riquezas de Cristo. Se você não assistiu à primeira parte, volte aqui ao canal e assista, para que você possa ficar por dentro de toda esta mensagem. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pelas Tuas insondáveis riquezas que nos alcançaram, Pai. Estas que estiveram ocultas nos séculos passados, mas que o Senhor revelou por meio do Teu Espírito. Estas riquezas, Pai, são para nós, que somos considerados gentios para os judeus. E o Teu amor é tão grande, que desde o início, Pai, o Senhor já havia prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Ó Deus, que as nações da terra seriam beneficiadas por causa da fé de Abraão. Ó Deus Todo-Poderoso, e nós estamos aqui, Pai, para Te glorificar e para Te agradecer todos esses benefícios em nosso favor. Continua trazendo a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossas casas, ó Deus, sobre a Tua igreja. Guarda-nos e protege-nos diante de Ti. É o que nós Te pedimos, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Seu Santo Espírito estejam para sempre com a Igreja de Deus na face da terra. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir.